uma certa busca de conhecimento, que pode ser prosseguida ao longo dos tempos, ela já aparece com Sócrates. Sócrates está continuamente inaugurando certas investigações que ele às vezes não dá por concluídas. Está compreendendo? Ele então deixa ali bem claro que ele conta com a possibilidade de que outras pessoas continuem investigando aquilo e cheguem, vamos dizer, até, talvez, a resultados até melhores do que ele. Tá certo? Então, veja que Sócrates em nenhum momento expõe, vamos dizer, uma doutrina acabada. Tá certo? Ele monta certos problemas, ou seja, monta certas investigações filosóficas, ele ensina a montar, exatamente isso que ele faz nos seus confrontos com os seus amigos e discípulos, tá certo? Ele lhes sugere certos temas filosóficos que eles tentam, então, investigar com os instrumentos que têm, tá certo? E ele, em seguida, vai corrigindo, né, a maneira de eles investigarem o problema até colocar a coisa numa linha que parece mais passível de levar a resultados firmes. Quer dizer, a busca de um conhecimento firme, quer dizer, e a estratégia e tática para a busca de conhecimento firme sobre certos temas, tá certo? Esse aí certamente é um dos componentes do projeto filosófico, cujo conteúdo vou explicar melhor hoje. Tá certo? Muito bem. Embora seja somente com Sócrates que o projeto filosófico se expõe de uma maneira autoconsciente, como se dissesse, ó, a filosofia é isto aqui que nós vamos fazer. Tá certo? E, portanto, você não encontre este projeto exposto de maneira autoconsciente em nenhum dos pré-socráticos, tá certo? Existe uma sentença que é atribuída a um deles, que é atribuída a Pitágoras, que seria a própria definição da filosofia como amor à sabedoria. Não é isso? Ou seja, nós não precisamos admitir que, ao formular essa definição, Pitágoras tivesse já toda a consciência do projeto filosófico, tal como veio a ser exposto depois por Sócrates, Platão e Aristóteles. Não obstante, com consciência ou não de todo o seu conteúdo, o fato é que Pitágoras enunciou esta frase, tá certo? E esta frase é absorvida depois por Sócrates, Platão e Aristóteles como uma espécie de resumo do seu projeto, tá certo? Então, a exposição do projeto filosófico, do projeto socrático, tem que começar por uma breve análise desta mesma definição, tal como ela foi compreendida na época e especialmente por Sócrates, Platão e Aristóteles, tá certo? Ou seja, o estudo que nós vamos fazer da definição da filosofia como amor à sabedoria não vai enfocar essa frase no preciso contexto histórico pitagórico. Ou seja, nós não vamos investigar o que Pitágoras entendeu por esta frase. Mesmo porque, vamos dizer, o estudo do pitagorismo é um dos enigmas históricos mais cabeludos que existem, tá certo? Não se sabe direito se o homem existiu, se não existiu, se coisas que são atribuídas a ele são de atribuição histórica real ou apenas por semelhança, e eu não quero entrar em todo este problema. Ademais, eu já deixei claro que os pré-socráticos são apenas a pré-história da filosofia. Houve a partir de Nietzsche, houve uma imensa revalorização, tá certo, dos pré-socráticos. Mas por mais valiosos que fossem os ensinamentos que eles nos legaram, é inegável que eles não tinham o projeto filosófico como, vamos dizer, um projeto autoconsciente. Isso não tinham mesmo, tá certo? Isso só aparece realmente com Sócrates, e pelo próprio conteúdo dos diálogos socráticos, você verá que ele estava enunciando algo ali que era totalmente novo para o seu meio. Então, a rigor, nós podemos dizer, a história da filosofia do Ocidente começa com Sócrates.
embora tenha havido um vasto aproveitamento de elementos anteriores. Isso quer dizer que nós vamos romper um pouco a ordem cronológica da exposição e nós vamos dar a ideia do projeto socrático primeiro e só abordaremos os pré-socráticos na próxima aula, na terceira ou na quarta aula, tá certo? Mas como é este projeto que dá o senso de unidade de toda a narrativa que nós vamos fazer, nós temos que começar por ele. Por outro lado, embora esse projeto, quando aparece com Sócrates, seja totalmente novo, ele incorpora a definição atribuída a Pitágoras da filosofia como amor à sabedoria. Tá certo? Então, a análise que eu vou fazer, ela não interpreta esta frase no sentido em que teria tido historicamente para um Pitágoras histórico, tá certo? Impossível de descobrir e de documentar. Mas ela aborda o sentido prático que esta frase teve em Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá certo? Então é como eles entenderam esta frase e o que estava para eles subentendido nesta definição com a qual eles resumiam, com a qual eles enunciavam resumidamente o conteúdo do próprio projeto socrático. Tá certo? Muito bem. Se a filosofia é um amor à sabedoria, a primeira coisa que isso implica é que a sabedoria exista. Isso quer dizer que, se Pitágoras disse isso, Pitágoras acreditava que existisse uma sabedoria. Tá certo? E se Sócrates absorve esta frase, ele também acredita que existe uma sabedoria, e Platão também, e Aristóteles também. Tá certo? Ou seja, a sabedoria não é algo que eles vão fazer, mas que de algum modo vão encontrar. Tá certo? Então, existe a sabedoria não está neles, tanto não está neles que eles não se dizem nem portadores dela. Eles não são os seus inventores e também não são nem sequer portadores, mas são apenas aqueles que a amam e porque a amam, a buscam. Tá certo? Buscam encontrá-la. Tá certo? Sabendo que não a possuirão completamente. Tá certo? Por quê? Se a filosofia já é definida como amor à sabedoria, tá certo? E não como a conversão do filósofo em sábio, se subentende que esta atividade, de certo modo, ela continua porque a posse da sabedoria não é completa. Tá certo? Tudo isso está pressuposto. Isso aqui que eu estou dizendo é absolutamente coerente com o uso que Sócrates, Platão e Aristóteles fazem do termo. Tá certo? Então, existe a sabedoria, tá certo? E o homem a deseja. Ora, ele a deseja porque ele tem alguma notícia dela. Não é isso? E a notícia que o homem tem da sabedoria é suficiente para que ele entenda que ela é desejável, que ela é um objetivo desejável. Tá certo? Então, a sabedoria existe, por assim dizer, fora e acima do homem. Ela representa, um tipo de conhecimento, um tipo de consciência, tá certo? Que não está em nós, tá certo? Mas que nós de algum modo podemos alcançar, tá certo? Se existe fora de nós, existe como, tá certo? Nós não vamos aprofundar esta questão aqui, saber onde está a sabedoria e onde que nós vamos buscá-la, tá certo? Onde que ela existe fora do homem, tá certo? Porque na exposição do platonismo nós vamos tocar nesse assunto, mas por enquanto vai ter que ficar uma interrogação. Mas só para dar uma ideia, eu vou lembrar vocês que quando Hertz descobriu a ligação entre luz e eletricidade, no século passado, no século XIX, ele disse o seguinte, ele diz, olha, essas coisas, elas não podem ser observadas pelos sentidos. Nós só as captamos por certas relações matemáticas. Nós medimos umas coisas aqui, medimos outras, e vemos que tem uma equação ali no meio. Esta equação não é visível com os sentidos, e ela até é aparentemente negada pelos sentidos, e no entanto ela está lá, tá certo? E está como uma coisa que é até mais inteligente do que aquele que a descobriu. Então, digamos, esta relação entre luz e eletricidade seria
um exemplo de um conteúdo da sabedoria que já estava ali milênios antes de que Hertz a descobrisse. Não é isso? Hoje em dia todo mundo tem um computador, está lá escrito megahertz. É esse mesmo sujeito. Né? Então, digamos, uma equação, tá certo, que mostra uma unidade entre fenômenos distintos dentro da natureza, tá certo? É um exemplo de como pode existir uma sabedoria fora do homem, tá certo? Outro exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas é o seguinte: existe um monte de conhecimentos mineralógicos registrados nos tratados de mineralogia, não é verdade? Mas antes de estar nos tratados de mineralogia, eles estavam onde? Nos minerais. Mas, se não estivesse nos minerais, não teria sido possível puxá-los de lá para colocá-los sob forma verbal no livro, tá certo? Então, esta mineralogia dos minerais, este conhecimento mineralógico que está nos minerais, é um outro exemplo de como pode haver a sabedoria fora de nós, tá certo? Esses dois exemplos são tirados da natureza. Isso não quer dizer que a sabedoria esteja na natureza. Na natureza é só algo que está fora de nós, é uma instância, um domínio que está fora de nós, está além de nós, e um dos muitos nos quais nós podemos buscar e colher algo da sabedoria, tá certo? Então, a sabedoria é compreendida não como uma criação do homem, como uma criação cultural, como uma criação histórica, tá certo? Mas ela é compreendida de duas maneiras. Primeiro, ela é um conjunto de conhecimentos, mas não é só um conjunto de conhecimentos inerte, que esteja ali registrado de maneira morta, porque aquilo é também a presença de uma inteligência. Como disse Hertz, esta equação ela é mais inteligente do que aquele que a descobriu, isto é, ele mesmo. Ou seja, ele teve que ficar mais inteligente para ele chegar ao grau de sutileza desta equação, tá certo? Então, a sabedoria não é somente um conteúdo da inteligência, mas é uma inteligência. Está compreendendo? Então, à medida que você se aproxima desses conteúdos, você absorve algo desta inteligência. Ela, de certa maneira, te vivifica. Quer dizer, o indivíduo percebe que vamos dizer, que esses conteúdos da sabedoria são amáveis, tá certo? Porque ele nota neles uma inteligência que é melhor do que a dele. Não é isso? Mas, por outro lado, para que haja amor a essa sabedoria, tá certo? Não basta só que ela seja muito interessante nos seus conhecimentos. É necessário que ela seja amável. Não é isso? E se fosse uma coisa terrível? Quer dizer, um mistério temível, que você abre a caixa preta e você morre. Não é isso? Então, somente um idiota iria buscar. Não é isso? Ou seja, a busca da sabedoria era entendida, vamos dizer, por Sócrates, Platão e Aristóteles, como algo que lhes faria bem, que era bom para eles. Então, de certo modo, o homem ama a sabedoria porque a sabedoria ama o homem. Ela é amável, porque ela é boa para o homem, ela de certo modo se oferece e lhe dá alguma coisa. Isso que a sabedoria dá não acrescenta ao homem somente um conhecimento teorético, mas de certo modo intensifica a sua maneira de ser. Também, os três, ao usarem esta sentença de Pitágoras como definição da filosofia, estavam os três admitindo que a filosofia não é somente um conhecimento a adquirir, mas um tipo de conhecimento que, à medida que você o adquire, melhora você. Não é isso? Melhora você por quê? Porque, à medida que você absorve os conteúdos, tá certo, da sabedoria, eles, de certo modo, te centralizam em torno da sua inteligência, da sua capacidade de conhecer. E esta capacidade de conhecer é, para eles, o principal elemento constitutivo do ser humano. Ou seja, se o ser humano se define e se diferencia de todos os demais pela sua capacidade de conhecer, tá certo? De conhecer a realidade e de conhecer a própria sabedoria, que seria, vamos dizer, este aspecto mais inteligente e superior da realidade, então, à medida que você o conhece, você está realizando aquilo que é principal em você, que é exatamente a sua capacidade de conhecer.
Portanto, vamos dizer, um modo de existência que se intensifica e se aperfeiçoa à medida que se realiza. Tá certo? Ora, isso quer dizer que na sua busca da sabedoria, tá certo? O filósofo é guiado pelo que ele vê de amável na sabedoria, de acessível e de amável, tá certo? E é guiado, por isto mesmo, ele é guiado por uma imagem do sábio. Mas, quer dizer, o que seria o sábio? Seria a sabedoria personificada, quer dizer, a sabedoria como forma humana, que você sabe que você não vai realizar perfeitamente, tá certo? Mas é evidente que se existe a sabedoria, existe o sábio. Porque a sabedoria não é só conteúdo, ela é inteligência também. É isso? Então, esta imagem do sábio, não necessariamente o sábio humano, mas o sábio seria, digamos, pelo menos seria a personificação da sabedoria, seria a sabedoria como forma humana, a sabedoria compreendida como forma humana, tá certo? Isso aí pode ser visto ou num contexto religioso, num contexto mitológico, tanto faz, mas existe sempre essa imagem do sábio, tá certo? Como, por exemplo, nós veremos mais tarde, quando o filósofo Boécio, já era cristão, século V, VI, foi parar na prisão. Ele na prisão tem uma visão, tá certo, da sabedoria personificada como uma mulher que aparece e vai visitá-lo na cadeia, tá certo? E lhe ensina uma série de coisas, tá certo? Num contexto religioso, você pode personificar, vamos dizer, a sabedoria no próprio Jesus Cristo, como o Logos encarnado, em outros lugares, como o Buda, etc, etc, tá certo? Mas isso quer dizer que esta personificação da sabedoria é uma espécie de imagem que guia os esforços do filósofo, como se fosse isso que ele gostaria de ser quando crescesse, tá certo? Quer dizer, o sábio, embora seja uma possibilidade que o homem não vai realizar completamente, pelo menos nesta vida, é o tipo humano a que ele se dirige, de algum modo, tá certo? Muito bem. Os métodos para chegar lá são evidentemente de dois tipos. Primeiro, os métodos investigativos, tá certo? Que serão desenvolvidos e enormemente aperfeiçoados ao longo do tempo, começando, vamos dizer, pela dialética socrática, tá certo? Depois passando pela lógica de Aristóteles, por todos os aperfeiçoamentos lógicos da escolástica até hoje, tá certo? Pela entrada em cena do chamado método científico moderno, etc. Então, há um conjunto de métodos investigativos que cuja história já é por si só, vamos dizer, um assunto imensamente rico, tá certo? E por outro lado, existem as disposições práticas de ordem psicológica e ética, tá certo? Quer dizer, o filósofo, à medida que ele pratica esses métodos, ele se transforma. À medida que ele adquire o conhecimento, tá certo? Ele se transforma, porque antes ele era o sujeito que não sabia e agora ele é o sujeito que sabe, tá certo? E Platão que enunciará esta frase famosa, ele diz: verdade conhecida é verdade obedecida. Porque se você sabe que 2 mais 2 é 4, mas você continua agindo como se fosse 5, você esquece que é 4. Tá certo? Então, isso quer dizer que a verdade que você adquire, ela não é somente um elemento de curiosidade naquele momento, mas é um guiamento para você. Você já sabe que, a partir do momento que você descobriu tal ou qual coisa, você sabe que as coisas são assim. Tá certo? Então, aquilo é uma baliza, tá certo? Um ponto de referência que você usará na sua vida e que se incorporará, vamos dizer, à sua, vamos dizer, ao direcionamento da sua conduta. Tá certo? Ora, então você vê que aí você tem uma série de polos. Por um lado você tem o sábio,
tá certo? E como o oposto dele, o filósofo. O filósofo é o sujeito que não é sábio, mas que se dirige ao sábio. E o sábio é o sujeito que não é filósofo. Tá certo? É o homem, o ser, tal, que não é filósofo, porque ele já é o conhecimento, já é a incorporação do conhecimento. Tá certo? Mas que eles de algum modo se buscam, como aquela mulher que representa a sabedoria buscará o filósofo Boécio na cadeia. Vendo que ele está ali isolado, triste, sofrendo, ela vai buscá-lo para consolá-lo do seu sofrimento. Tá certo? Então, esta imagem de um homem que busca a sabedoria, porque a sabedoria busca o homem, é central para o projeto filosófico. Isso aí, os três acreditavam nisso piamente. Tá certo? E por outro lado, é evidente que a sabedoria busca o homem, porque sendo da própria natureza do homem o conhecer, não é isso? Então é normal que o próprio objeto do conhecimento, que é a sabedoria, se volte para ele, tá certo? Porque a sabedoria, vamos dizer, seria também a própria estrutura da realidade, a própria lei que governa a realidade, tá certo? Se o conteúdo da sabedoria é a lei que governa toda a realidade, e se a realidade desta espécie de seres em particular, que é o ser humano, é conhecer, então fatalmente e logicamente o conteúdo da sabedoria busca o homem tanto quanto o homem o busca. Tá certo? Transformando-se nele, tá certo? À medida que o conhece, tá certo? No sentido do famoso verso do Camões, transforma-se o amador na coisa amada. Quer dizer, a progressiva transformação, tá certo, do filósofo em sábio, embora fique incompleta, porque o sujeito morre, tá certo? E a sabedoria, sendo eterna, só pode ser, vamos dizer, possuída integralmente num plano de eternidade. Embora essa busca não se complete, pelo menos nesta vida, é ela que orienta todo o esforço do ser humano, tá certo? Também fica bastante claro nesse projeto que se a verdadeira natureza distintiva do ser humano é a sua capacidade de conhecer, é somente nela que o ser humano se realiza. Não é isso? E que todas as vidas que não são voltadas para este objetivo, mas que de algum modo participam dela, num nível maior ou menor, são como que vidas frustradas, vidas que não chegaram, tá certo, a manifestar plenamente a capacidade humana central. O que é natural, porque isso acontece em todas as espécies animais. Não há nenhuma espécie animal na qual todos os membros realizem plenamente as potencialidades daquela espécie. Tá certo? Então, o exemplo mais característico são os famosos girinos, quer dizer, de 5 milhões de girinos, 2 ou 3 se transformam em sapos. Os outros ficaram como proto-sapos, sapos possíveis. Não deixam de ser sapos. Eles não chegam a ser sapos, mas não deixam de ser sapos, porque não é outra coisa. Tá certo? Não é porque o girino não virou sapo que ele vira outra coisa, que ele vira abacate, tomate, não. Tá certo? Então, do mesmo modo, o número de seres humanos que realiza efetivamente a natureza central do ser humano, que é a realização dessa capacidade distintiva, que é a capacidade para o conhecimento, esse número é muito pequeno. Tá certo? E os outros ficam aquém, quer dizer, que são formas de vida frustradas. Mas se não chegam a realizar a sua humanidade, nem por isso deixam de ser humanos, não são outra coisa. É apenas, vamos dizer, como se fossem linhas de desenvolvimento que vão todas na mesma direção, e não vão mudar de direção por causa disso. Mas umas vão mais longe, outras ficam mais perto, tá certo? Mais ainda, o indivíduo que não descobriu ainda que esta é a finalidade da sua existência, nem por isso ele deixa de tender a ela intensamente. Por quê? Você, diante do sujeito mais burro, brutal e inconsciente que exista, tá certo? Você só dirá que ele é humano, tá certo? Porque um sinal disto você vê nele.
alguma capacidade, pelo menos potencial, tá certo? De compreender, ele tem. Não é isso? Se ele não chega a exercê-la, tá certo? Você nunca reconhece isto como uma situação terminal. Você reconhece aquilo como uma imperfeição. Não é isso? Se existe alguma natureza, tá certo, no ser, então essa natureza busca se realizar. Quer dizer, todo ser busca a realização daquilo que é natural nele. E esta busca é a própria natureza dele. Não é isso? Por exemplo, não existem leões vegetarianos. Não é isso? Você pode procurar, você não vai achar. Não é isso? Agora, existem leões incapazes de digerir carne. Não é isso? Você vai dizer, esse leão está doente. Ele não virou outra coisa, ele não virou uma vaca. Está compreendendo? Ele pode ficar tão mal, tá certo, que só consiga digerir outras coisas. Tá certo? Fazer uma sopinha de vegetais para dar para o leão. Pô, é possível, o leão chega a esse ponto. Mas você não vai dizer, ele virou outra coisa. Não, ele está privado da possibilidade de realizar o que nele é natural nesse momento. E mesmo que ele permaneça assim até morrer, é porque há algo de errado com ele, não porque ele mudou de natureza. Ele não passa a ser outra coisa. Está compreendendo? Então, mesmo que o homem não realize isso, e olha, a realização disso é altamente complexa, mesmo que ele não chegue sequer a perceber que essa é a natureza distintiva dele, mesmo que ele pense outra coisa a respeito dele mesmo, isso continuará sendo o caráter distintivo dele. Está entendendo? Note bem que para formular este projeto desta maneira, não era absolutamente necessário que nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles tivessem plena clareza deste ponto. E claro que não tinham, porque eles apenas estavam enunciando o começo da história. Mas a discussão do que é este caráter distintivo, tá certo? E do que é esta capacidade de conhecer, ela prossegue até hoje. Na segunda metade do século XX existem descobertas importantes a esse respeito. Está compreendendo? Então, a imperfeição e até a nebulosidade inicial do projeto não impedem que ele seja exatamente o projeto tão como está definido. Agora, por exemplo, você pode negar o projeto já, por exemplo, com uma objeção de não. O conhecer não é próprio da natureza humana. O próprio da natureza humana é fazer outra coisa. Você pode até dizer isso. Tá certo? O primeiro que dissesse isso entraria na história da filosofia como um sujeito que está se opondo àquele projeto em nome de tais ou quais razões. Está compreendendo? E pode ser até que se chegasse a um ponto de esta pretensão filosófica ser totalmente impugnada. Agora, desde logo, eu tenho que declarar qual é a minha posição em face de tudo isso. Tá certo? Para que eu não vou colocar, vamos dizer, os meus valores e as minhas escolhas só no final do curso. Eu creio que o projeto filosófico sobrevive, está inteiro, tá certo? E que nada o derrubará. Não é nada. Tá certo? Porque mais tentativa do que houve ao longo desses 2.400 anos não é possível. Tá certo? E todas as outras alternativas eu acho que já foram tentadas. Tá certo? Acho que ele conserva a sua validade integral. Eu creio que todos os demais projetos, inclusive de ordem religiosa, só podem ser validados por ele. Tá certo? E acredito mesmo que ele é um componente essencial e que ele é a própria manifestação essencial da natureza humana. Isso eu continuo acreditando. Eu não posso dar uma prova total disso, eu posso dar, vamos dizer, argumentos de ordem probabilística. Provar que esta das alternativas é a mais provável. Tá certo? Mas eu tenho a impressão que a própria narrativa da história da filosofia lhes mostrará isso aí. Mas muito bem, então você tem uma polaridade aí que é, vamos dizer, por um lado, o sábio, tá certo? E por outro lado, o filósofo.
O filósofo é aquele que não é sábio, mas que tende ao sábio. E o sábio é aquele que não é filósofo, mas que busca, tá certo? O filósofo. A partir dali você vai ter uma outra subdivisão, uma outra polaridade, tá certo? Que é, vamos dizer, a dos métodos investigativos, tá certo? Por um lado, que são os métodos voltados para o objeto do conhecimento, e do outro lado, os métodos éticos, práticos, pedagógicos, etc., etc., que se voltam para o próprio sujeito do conhecimento, para o próprio filósofo. Então, por um lado, você investiga como se deve investigar, como se busca o conhecimento, e por outro lado, se pergunta o que eu preciso ser na prática para eu ser capaz de obter a sabedoria. Não é isso? Então, e além dessas duas polaridades, que nós podemos até desenhar num quadro, você faz uma bolinha aqui escrito sábio, outra bolinha escrito filósofo, outra bolinha escrito métodos investigativos e do outro métodos práticos, tá certo? Existe uma outra polaridade, tá certo, que é a da aproximação ou afastamento em relação ao projeto filosófico. Tá certo? Então nós formamos aí uma cruz de 6 pontas. Tá certo? E vocês verão que toda a narrativa da história da filosofia, tá certo? Em cada momento existe uma colocação diferente dessa cruz de 6 pontas, mas sempre jogando com os mesmos fatores. Não é isso? Isso quer dizer que para o estudo de cá, isso aqui nos fornece, vamos dizer, uma tipologia geral na qual se enquadram todas as filosofias e todas as correntes de pensamento que nós vamos estudar. Em cada uma delas há uma imagem do sábio. O que é o sábio? O sábio é a inteligência imanente à realidade como um todo. A inteligência que existe na realidade, que não está em nós, tá certo? Mas ao contrário, nós é que estamos nela, nós somos um dos elementos dessa realidade, tá certo? Então, cada filosofia terá uma imagem do sábio e, portanto, uma concepção do que deve ser o filósofo. Estão compreendendo? Em função disso, ela terá uma imagem de quais são os métodos investigativos e, portanto, isso terá repercussões de ordem psicológica, ética, pedagógica, etc., etc. Tá certo? E tudo isso, então, dando um posicionamento mais próximo ou mais distante do projeto filosófico originário. Quer dizer que as filosofias podem ser catalogadas tipologicamente em função desses 6 fatores, conforme o posicionamento que você tem numa delas, tá certo? Dali se decorre por implicação, vamos dizer, ou consciente ou inconsciente, ou implícita ou explícita, certo? Uma diferente modulação de cada um dos outros 5 fatores. Tá certo? Então, em Aristóteles existe, vamos dizer, uma tipologia das narrativas possíveis. Ele está se referindo sobretudo a narrativas ficcionais, lendas, teatro, etc., etc. E ele faz uma catalogação das narrativas conforme o grau de poder dos seus personagens. Então, vamos dizer, qual é o personagem mais poderoso que existe? É um deus, ou um semideus, uma criatura divina. Mas pode tudo. Então, se você conta a história de Júpiter, tá certo? Ou a história de Jesus Cristo, tá certo? Ou a história do Buda, você está falando de um deus. Mas pouco importa se teologicamente seja um deus autêntico ou inventado. A narrativa se refere a ele como um deus. Não é isso? Então, a história será o quê? A sucessiva manifestação da sua onipotência que está escondida de início. Não é isso? Então, isso aqui, o intérprete de Aristóteles, que é o crítico canadense Northrop Frye, denomina narrativa mítica. Abaixo da narrativa mítica, existe a narrativa que ele chama lendária. Narrativa lendária já não tem como personagem um deus ou semideus, mas um ser humano, tá certo? Que por um motivo qualquer
ter uma ligação íntima com Deus ou com os deuses ou com o que está para o lado de lá. Ele de algum modo se comunica e recebe uma ajudinha, tá certo? Isto faz com que no seu confronto com o mundo, tá certo? Ele não tem, vamos dizer, a vitória a priori que está assegurada a um Deus, tá certo? O mundo para ele oferece resistência e dificuldade como qualquer outro ser humano, só que ele vence porque há uma intervenção de um fator supra-humano. Por exemplo, a história de Moisés. Não é isso? Então, vamos dizer, se Deus fosse atravessar o Mar Vermelho, isso não seria nenhum problema, porque ele já estaria atravessado, não é isso? Deus está do lado de cá e já está do lado de lá ao mesmo tempo. Então não seria problema algum. Para Moisés isso já era um problema. Mas ele resolve o problema por quê? Porque houve uma intervenção, tá certo? De um poder que era superior ao dele, mas que era simpático a ele. Então isso chama narrativa lendária. Tá certo? Abaixo desse existe um terceiro tipo de narrativa, em que o herói já não é assistido por poderes divinos ou angélicos, mas às vezes ele consegue mudar o destino porque ele é uma pessoa de grande qualidade. Ou qualidade física, é muito forte, ou qualidade moral, é muito corajoso, ou é muito nobre, ou é muito alguma coisa. Está entendendo? No mínimo tem muito dinheiro. Tá certo? Então tem que ser uma pessoa especial por algum motivo. Tá certo? Então, geralmente isso é simbolizado no teatro, por exemplo, pelo fato de que são reis